defesa da verdade do Evangelho. Quando é necessário a gente nos posicionarmos, né? Quando é necessário a gente fazer essa defesa do Evangelho. Porque cada um aqui é um ministro do Evangelho. Né? A gente tem muita essa ideia de que isso é trabalho do pastor, ou de que é um pastor convocado para ir lá na frente pregar, né? Quando na verdade é a responsabilidade de cada um no seu cotidiano. Essa noite nós veremos qual deve ser a atitude de um cristão quando a verdade está em jogo. Como agir quando precisa escolher entre a verdade e a amizade. Em alguns momentos a gente precisa confrontar um amigo. E convenhamos, não tem coisa mais angustiante do que você precisar falar uma verdade. Né, para você precisar corrigir a atitude de um amigo, no sentido de pensamento. E qual é o nosso papel na proteção da palavra de Deus? E outro ponto também que a gente precisa ver essa noite: a alegria da nossa liberdade em Cristo, a alegria que nos causa a salvação em Cristo, e muitas vezes nós esquecemos na nossa caminhada aqui, né? Então vamos recapitular brevemente o propósito da carta, né? Paulo evangelizou aquele povo ali na Galácia, naquela região. Muitos se converteram, iniciaram suas igrejas, e por um período judeus do meio do convívio de Paulo até os judaizantes, né? Passaram nessas igrejas pervertendo o ensino do Evangelho. Eles diziam assim: tudo bem, vocês se converteram em Cristo, Cristo é maravilhoso, Cristo salva, mas precisam observar algumas coisinhas. Vocês precisam guardar o sábado, precisam ter um cuidado com o alimento, com a alimentação, seguir algumas regras, né? Sempre isso estava em oposição à salvação mediante a graça, a salvação de Cristo. E aí nós vemos também dois povos que a gente vai dizer, vamos conversar muito aqui: os judaizantes, que eram essas pessoas que insistiam com esse ensino errado, pessoas que insistiam em perverter a verdade de Cristo, e os gentios, aqueles que não são judeus. Ficaria assim que a gente definir assim, né? Judeu, que não é judeu, é gentio. Mas para o judeu tinha uma complicação nisso, porque existia uma tradição, existia um ensino, existia toda uma lógica de pensamento que o judeu tinha e o gentio não. Então para o judeu o gentio era uma classe inferior, né? Nós vemos constantemente a questão da liberdade em Cristo e da inutilidade da lei nessa carta. Vimos Paulo defendendo a posição dele de apóstolo, vimos Paulo confrontando Pedro quando ele age com hipocrisia, como judeu no meio dos gentios, quando na verdade ele mesmo já tinha entendido que não tinha mais essa necessidade. E entramos agora no momento em que Paulo passa a confrontar ao confronto justamente com os Gálatas. Ele agora começa a falar com o povo: vocês precisam, né, tomar uma posição. Os judaizantes estavam errados, mas vocês também estão errados por permitir, né, por aceitar essa mentira no meio de vocês. E a gente vai ver isso no texto de hoje, Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao 20. Gálatas capítulo 4, versículo 12 ao 20. Eu estarei lendo, os irmãos me acompanham. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigos de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz.
pois estou perplexo quanto a vocês. Vamos orar? Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, é sempre agradável, Senhor, ter o contato com a Tua Palavra. É sempre agradável ouvir o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Que nesta noite a Tua Palavra incomode, Senhor, a cada um aqui nessa noite, partindo de mim, para a necessidade, Pai, da defesa da Tua Palavra, Senhor, da Tua verdade. Sabemos, Senhor, que a Tua verdade revelada, ela é absoluta. Nos incomode, Senhor, para não ficarmos tranquilos, nos omitindo, quando é necessário, Senhor, um posicionamento firme na defesa da Tua Palavra, Pai. Que o Seu nome seja glorificado nessa noite, Senhor. Me use como instrumento para trazer essa Tua revelação, Senhor, para essa igreja, para a honra e glória do Seu próprio nome, Senhor. É isso que te peço, em nome de Cristo. Amém. Nós veremos então essa noite duas atitudes de Paulo nesse confronto, nessa necessidade de confrontar um amigo. Né? Paulo começa aqui, no versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Nós vemos então uma necessidade de restabelecer a conexão desse povo com o Evangelho. É o que acontece muito constantemente. A gente se converte, a gente começa a caminhada, começa a aprender, depois de uma etapa a gente começa a simplesmente achar que ela está bom. Já aprendi o suficiente, agora eu vou só viver a minha vida cristã, vou caminhar por aí, e começa a se esquecer, ou começa a simplesmente a falhar na prática da palavra de Deus. Isso é muito comum, principalmente quando a gente não tem comunhão com a Bíblia, quando a gente não tem uma vida de comunhão, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente se distancia da igreja, né? Porque é a nossa natureza, é a nossa carne, nós tendemos sempre para o pecado. Então é necessário que, às vezes, alguém nos chame assim: vem aqui, como é que está a sua conduta, como é que está a sua caminhada? Você está agindo de acordo com a verdade revelada de Deus? Qual é o seu padrão? É bíblico? Você tem essa consciência, você tem esse propósito de agir de acordo com a Bíblia? Se ninguém faz isso, irmãos, nossa tendência é achar que estamos bem diante de Deus, porque estamos frequentando a igreja, está tudo tranquilo, e seguimos. Então é necessário esse restabelecimento. Porém, restabelecer a conexão, restabelecer essa relação com o Evangelho, é necessário que já tenha havido uma conexão anterior. Deixa eu suar aqui. Faz bem, estou precisando emagrecer um pouco. Eu agradeço. Para a gente ter esse restabelecer, é necessário que tenha havido uma conexão anterior. Essa é uma palavra então para aqueles que já se converteram, que já têm esse conhecimento da palavra de Deus. Paulo então ele relembra da história dos Gálatas, do que creram e como creram. É sempre importante a gente ter esse olhar para o passado, para a gente entender o nosso presente e o nosso futuro. Paulo ele vem falando do esforço que ele mesmo investiu naquele povo, e agora parece ter sido inútil. Percebam aí no versículo 8 ao 11. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravos? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vejam só, imagina a decepção do pastor Jonas, passou 40 dias fora, chega na igreja, não tem mais ninguém aqui, ou então a gente começa a fazer, sei lá, um bezerro de ouro, e aí no meio da igreja. Imagina a decepção de tanto tempo investido, de tanto ensino, né, de estar acompanhando a vida de cada um, e por um momento se voltaram para todas as práticas antigas, todo o comportamento pecaminoso de outrora. Eu imagino o que Paulo tenha sentido aqui. É tanto que ele vem aqui no versículo 12: eu suplico, eu rogo, eu peço de uma forma tão intensa, porque essa é a preocupação de Paulo. Ele tinha amor para
Para ele era decepcionante, não pelo trabalho de Paulo. É decepcionante porque eles estavam se voltando contra Deus, contra o ensinamento de Cristo. Eles estavam diminuindo Cristo, diminuindo aquilo que Cristo tinha feito. Quando você tenta contribuir com a obra de Cristo, você está dizendo o seguinte: eu acho que o que Cristo fez não é suficiente. Ele não foi capaz de me salvar totalmente. Eu vou dar uma ajudazinha aqui porque está precisando. Estava diminuindo essa obra tão maravilhosa, tão perfeita e tão completa de Cristo. No versículo 12, Paulo diz aqui: tornem-se como eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que Paulo está falando? Paulo era um judeu. Nós vimos aqui que tinha dois povos, o judeu e todo aquele que não era judeu. Paulo tinha conhecimento da lei. Paulo era zeloso. Se fosse para guardar sábado, se fosse para guardar a lei, era com Paulo. Ele tinha todo esse entendimento. Porém, conhecendo a Cristo, conhecendo a verdade do Evangelho, Paulo percebeu que tudo aquilo era inútil. Tudo aquilo não servia para mais nada. E largou tudo aquilo e passou a ser como um não-judeu. Porque ele não observava mais a lei. Ele não tinha mais essa preocupação que os judeus tinham para contribuir para a salvação. Ele entendia, tudo isso é sem valor diante da salvação. Então não tem mais por que eu ser assim. E Paulo diz: eu passei a ser como vocês. Eu passei a ser como um não-judeu. Eu que trouxe o entendimento para vocês da salvação. Eu que preguei aqui a salvação em Cristo. Estou dizendo para vocês que me tornei como vocês. Deixei de ser o que era. E vocês estão querendo ser o que eu era antes. Vocês estão tentando ser como aquilo que eu vi ser inútil. Então torne-se como eu. Alguém que tem fé apenas em Cristo. Alguém que tem esse entendimento, que não tem necessidade da lei. Ele continua aqui no versículo 12: em nada vocês me ofenderam. É interessante como Paulo trata isso. A ofensa não era pessoal. O fato deles estarem tentando aceitar o judaísmo, aceitar aquelas práticas, não era uma ofensa ao Paulo, não era uma ofensa ao mestre, era uma ofensa a Deus, era uma perversão da palavra de Deus, da verdade de Deus. E isso é muito importante porque a gente vê assim. Imagine se fosse uma questão de ego de Paulo. Após eu vir aqui, passei um ano pregando, evangelizando todo mundo, vocês fizeram tudo isso, faz parecer que eu sou um péssimo mestre. Faz parecer que eu não tinha razão. Isso seria um orgulho, um ego de Paulo ferido, quando na verdade não era. A preocupação de Paulo era com a palavra de Deus. E isso é muito importante para a gente, na nossa prática, no nosso cotidiano. Quando a ofensa é a Deus, é necessário que a gente se posicione. Quando a ofensa é a palavra de Deus, quando é dito que a palavra de Deus está mentindo ou é falha, aí é necessário que a gente tome posição. No versículo 13: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Paulo está aqui dizendo: ó, vocês não estavam nem no meu plano, né? Eu não estava nem intencionando passar por aqui. Foi por uma ocasião de doença que eu precisei estar aqui por esse tempo, precisei descansar por esse período, e nisso vocês ouviram a verdade do Evangelho. Ele está menosprezando o povo? Ele está diminuindo a importância daquele povo? Não. Ele está dizendo o seguinte: vocês não me ofenderam porque não partiu de mim o desejo de vir aqui evangelizar vocês. Vocês não me ofenderam porque não é uma ação minha, não é uma obra minha, é obra de Deus. É tanto que foi Deus que ocasionou Deus estar aqui. Foi Deus que trabalhou, criou o que a gente chamaria de coincidência, quando na verdade é o agir de Deus, para que a mensagem da salvação fosse pregada aqui. E é interessante que ele continua aqui, ó. Embora a minha doença lhes tenha sido como provação, no versículo 14, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Qual seria essa provação? Paulo vem de uma série de missões, onde ele prega a verdade de Deus, onde ele cura doentes, onde ele manifesta o agir de Deus e chega lá doente. Eu imagino o povo falando: Paulo, mas você não é tão bom aí curando os outros e chega aqui doente? Você não está aí pregando Deus que faz tantos milagres
é capaz do impossível, e você chega aqui numa situação dessa, seria um motivo para um descrédito ao missionário, ao apóstolo Paulo. E ainda assim eles não levaram para esse lado, eles não interpretaram dessa forma. Poderia também ser um motivo de repulsa. Imagina se, né, uma conjuntivite, ou sabe-se lá que doença que Paulo carregava ali. Poderia ser um motivo das pessoas não quererem nem contato com a pessoa numa situação dessa. Ainda assim, os Gálatas estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus, estavam dispostos a ter esse conhecimento que Paulo trazia. E não só isso, não só de uma forma, né, ok, tudo bem, está passando por aqui, vamos dar uma moral para esse tal apóstolo. Eles tinham interesse, eles tinham desejo, eles tinham uma alegria nisso aqui. Vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. É interessante que a gente lê em Gálatas 14, o que eu imagino que tenha sido essa situação aqui, que Paulo relata, onde ele e Barnabé, Paulo e Barnabé, ali, né, operando os milagres de Cristo, pregando a palavra de Deus, que as pessoas começaram a adorar eles literalmente como se fossem deuses, né? Eles começaram a agir como se aquelas pessoas não fossem nem humanas, fosse algo superior. Como eles tinham uma crença ali, os gregos, em deuses, em mitologia, eles atribuíam a Paulo e Barnabé a ideia de deuses, né? Não do Deus que a gente conhece do cristianismo, mas a ideia de deuses. A gente vê ali que Paulo rasga as vestes, se humilha, porque para ele e para Paulo era uma ofensa ser tratado como Deus, porque ele entendia que só existe um Deus, né? Que é aquele nosso Deus que nós adoramos. Porém, eles foram recebidos como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E eu gosto muito desse versículo 15 aqui. Veja comigo. O que aconteceu com a alegria de vocês? A gente pode imaginar a diferença do estado. Você lembra quando você se converteu? Você se lembra quando você conheceu a Cristo? Quando você entendeu o que era a salvação? Qual foi o efeito disso na sua vida? A alegria, a satisfação que isso te deu? Como foi diferente a vida que você tinha sem Deus e quando você conheceu a Deus? A diferença que aquilo fez, a alegria que isso dá. Paulo presenciou isso. Paulo pregou a mensagem da salvação, pregou a graça de Cristo para aquele povo. Eles reconheceram Cristo e eles tiveram alegria. Eles tiveram um peso que carregavam, que foi retirado das costas deles. Eles tiveram aquela satisfação. E aí chega esse momento que Paulo olha no semblante e diz: onde está a alegria de vocês? Onde está a sua alegria, igreja? Onde está aquele sorriso de quando você se converteu? Aquela satisfação de estar na igreja, aquela satisfação de estar com o irmão aqui da igreja, de estar em comunhão, de estar lendo a Bíblia. Eu lembro do meu desejo ardente, eu preciso conhecer mais, eu preciso ler mais, e cada vez que eu entendia alguma coisa, algum texto, aquilo me dava alegria, porque eu queria conversar com todo mundo, explicar para todo mundo, né? Isso aqui é tão maravilhoso, todo mundo precisa ver isso daqui. E aí os dias vão passando, os anos, e aí você vai, né, perdendo aquela alegria. Quando na verdade nós deveríamos todos os dias agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é, e ter essa alegria renovada, dia após dia, porque isso é maravilhoso eternamente. Não é só no momento da nossa conversão, é eternamente bom. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Muitos associam a doença que Paulo relata com a doença nos olhos. Realmente tem muitas evidências, muitos pontos que nos fazem acreditar que tenha sido relacionado aos olhos. Porém, e muitos acreditam isso por esse trecho. Imagine-se assim: tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ou seja, Paulo estava precisando de olhos novos, né? Olhos melhores. Tinha algum defeito com os olhos que ele tinha. Porém, existe uma outra interpretação, uma outra possibilidade. A questão do valor. A gente vê em Mateus Jesus dizendo que se os seus olhos te fazem pecar, arranca-os, né? Que é melhor entrar no reino dos céus cego do que não entrar. A ideia do valor que os olhos têm, a ideia da importância, ou seja, os gálatas estariam dispostos a abrir mão do que tem de mais valoroso, quanto carne, quanto vida, para ajudar a Paulo, para servir a Paulo.
Essa é uma ideia que você só consegue imaginar de um cristão. Você só consegue imaginar esse tipo de amor que abriria mão do próprio sentido da visão por outro, que acabou de conhecer. É um amor que só pode existir mediante a Cristo. É um amor que só Deus permite, só Deus age no nosso coração dessa forma. Então a gente percebe aqui que Paulo está trazendo à memória deles toda essa relação que eles tinham, todo esse passado, toda essa amizade e esse carinho de um pelo outro, justamente porque Paulo está dizendo: eu me preocupo com vocês, eu tenho um zelo por esse povo, isso me incomoda, a apatia de vocês, a tristeza que vocês têm me incomoda. Paulo faz toda essa construção. Vocês precisam se lembrar de como era o nosso relacionamento, de quem eu sou para vocês, de quem vocês são para mim. A gente percebe aqui uma amizade profunda, um cuidado profundo, um zelo. E aí a gente chega no versículo 16: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Vocês já passaram por essa situação, que quando necessário confrontar um amigo, alguém que você tem muito amor, a esposa, o filho, o marido, parece que você é um inimigo, parece que você quer o mal, você está tentando fazer o mal, quando na verdade você tem cuidado. É isso que Paulo está dizendo. A minha atitude é de zelo, é de cuidado. Vocês pretendem me odiar por isso? Por minha atitude? O fato de eu te falar a verdade te ofende? Não deveria ser o contrário? Vocês não deveriam ter essa reação com aqueles que mentem, com aqueles que estão te bajulando? Eu lembro sempre de uma história. Um instante. Eu lembro sempre de uma história que eu li em um livro de um gerente da Bauer, uma empresa alemã, que ele foi transferido para a Alemanha, e aí ele dedicou bastante tempo para poder aprender o idioma, né? Para aprender várias palavras e tudo mais. Ele pensou: pronto, chego lá, falo alemão, vou ser bem aceito, vou me relacionar bem e vou conseguir boa função na empresa. Ele disse que aprendeu alemão é uma língua difícil. Não sei se vocês já viram o Marcelo, né, falando em alemão. Parece que ele está brigando. Alemão sempre parece que ele está irritado. É uma língua complicada para se aprender. Mas ele aprendeu. Ele tinha uma meta de aprender 3.560 palavras por ano. E aprendeu. Ele foi para a Alemanha. Ele disse que ele não imaginava que o mais difícil de lidar com o alemão é a sinceridade. É o costume que o alemão não tem de ser direto. Ele não alisa, não faz curvas. Ele dizia que ele estava na rua, por um costume brasileiro, jogava um papelzinho no chão. Todo o alemão que estivesse perto, estivesse vendo, chegava e confrontava e falava: está errado, não pode fazer isso não, pega o papel, bota no bolso, leva para sua casa. Falou: rapaz, que povo mal educado, né? Não podia chegar com gentileza, né? Falar assim: ô irmão, não pode fazer isso não. Ele sempre tinha essa dificuldade. Uma outra questão que ele dizia interessante: ele parou de perguntar para o colega de trabalho: e aí, irmão, tudo bem? Porque como é que o brasileiro responde? Tudo bem. Sei lá, você está com uma dor no estômago, você responde: tudo bem. Você acabou de perder seu pai, você responde: tudo bem. O alemão não. Ele pergunta: meu irmão, tudo bem? Não. Eu estou com um problema, aconteceu isso na minha casa. E ele: rapaz, agora eu vou ter que entrar num assunto, né? Delicado, porque eu fui perguntar para o cara se estava tudo bem. Eu não queria isso. É uma característica desse povo, ser direto. É uma característica que, infelizmente, nós brasileiros não temos. A gente sempre tenta aliviar, tenta diminuir. O Leandro Carnal, dizendo que quando ele morava fora do Brasil, aí ele dava aula em uma faculdade, algo assim, e aí encontrou um outro brasileiro, amigo dele, né, que estava lá visitando, e estava junto com uma francesa, e aí passando pelo campo, ele viu esse brasileiro e falou: que legal, um brasileiro aqui, vou convidar ele para jantar lá na minha casa. Ela falou: amigo, essa noite, 7 horas da noite, eu darei um jantar lá em casa, queria convidar você. A brasileira respondeu: ok, vou ver. E foi embora. O Carnal ficou tranquilo e continuou. Aí a amiga dele perguntou: eu não entendi, ele respondeu que sim ou que não? Porque você convidou ele e a resposta dele: vou ver. Aí ele percebeu: realmente o brasileiro tem isso. Para não dizer assim: não vou não. Aí, eu vou ver. Né? Tem essa dificuldade de só responder uma coisa tão simples: sim ou não. É uma característica nossa, essa dificuldade de... A gente acha que vai ofender, então não vou nem falar.
ou vou dar um percurso bem longo, deixar nebuloso para não entender. E a gente aqui na igreja faz isso quando é necessário confrontar. Quando você vê um irmão, uma atitude, né, no erro, o que a gente faz? Vou pedir que não vim, vou pedir para o pastor conversar com ele, ou vou dizer assim: ô irmão, não é nem que é errado isso que você está fazendo, não é nem que é um problema, mas pode ser que alguém, né, pense assim. Quando a gente deveria falar: ó irmão, com todo amor, né, com toda paciência, com todo carinho, é porque na Bíblia, aqui na palavra de Deus, diz aqui que esse comportamento não é condizente com aqueles que confessam a fé em Cristo, né? Você tem alguma dificuldade, você precisa de um auxílio, você está com alguma dificuldade em agir dessa forma, ou você entendia de outra forma, né? Você aprendeu de outra forma, confesso que eu, particularmente, não tenho essa habilidade. Aqueles que são mais próximos, aqueles que eu sei como conversar, eu ainda tento. Aqueles que não são, eu cometo esse pecado, eu deixo para outro, né? Precisamos defender o Evangelho, precisamos defender a verdade, porque é uma atitude de amor. Esse mesmo alemão, esse mesmo caso do alemão, ele disse que uma vez um amigo dele chegou para ele e falou assim: ó, você viu aquilo que eu fiz e viu que estava errado, você não me falou nada, você não é meu amigo não? E ele pensou: poxa, eu não disse isso só para não ofender, né? Agora eu sou tratado como inimigo. Essa é a visão que a gente deveria ter. Quando você não age com a verdade, quando você não aponta o erro, você não está sendo amigo. Você está tentando ser suave, está tentando ser agradável, só que você não está sendo amigo. Um amigo cristão estimula o crescimento do outro. Um companheiro tem esse cuidado para que o outro não esteja em erro. E como é que a gente faz isso? Instruindo. Você sabe? Instrui. De repente o outro não aprendeu ainda. Ou, infelizmente, foi ensinado de outra forma. Mas façam isso com amor, não com a arrogância de quem tem conhecimento. Eu sei mais do que você, por isso que eu vou te ensinar. Porque você precisa saber de quem aprendeu muito. Faça com amor. Nós vemos aqui essa necessidade de restabelecer a conexão com o Evangelho de Cristo. Você precisa trazer de volta o padrão, trazer de volta um modelo estabelecido por Cristo. Esse é o certo. Isso aqui é aqui que a gente tem que caminhar, irmãos. O irmão concordou? A gente passa para o próximo ponto, que é exortar a continuar no Evangelho. O pastor Marcos Greconato diz que a doutrina da graça precisa ser pregada pelo menos de forma enfática, de 30 em 30 anos, de forma assim absoluta, muito concentrada, porque a tendência da igreja é esquecer a graça e começar a ir para o legalismo. É assim na nossa vida também. A gente precisa ser constantemente ministrados a permanecermos na doutrina correta de Cristo, porque se não somos, a nossa tendência é ir de pouquinho em pouquinho até o desvio da sã doutrina de Deus. E nós veremos aqui nos versículos 17 a 20 a exortação a continuarem no Evangelho. No versículo 17: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Paulo está dizendo aqui: esses judeus, muito possivelmente, não chegaram lá, né, batendo o pé na porta, falando: está todo mundo errado aqui, vai todo mundo para o inferno, se não fizer do jeito que eu estou dizendo. Chegavam: que bom, irmãos, que vocês converteram, que bom que vocês aceitaram Cristo, eu vou ajudar vocês, né, porque eu tenho amor por vocês, vou explicar como é que o judeu faz para ganhar a salvação. Deve ter tido todo aquele cuidado, toda aquela habilidade, aquele zelo, aquela bajulação. E Paulo está dizendo: esses que estão bajulando vocês com a mentira, não estão agindo bem, não estão fazendo o bem, ou não estão fazendo por bem. A gente sempre tem a ideia de que esses judaizantes eram pessoas perversas, né? Eram pessoas que queriam mesmo destruir a igreja, queriam destruir tudo que Cristo fez por pura maldade. Eram tipo espiões ali, infiltrados para destruir a obra de Paulo. Quando na verdade, quando você lê em Atos, eram judeus que tinham até boa intenção, no sentido de, na crença deles, era importante o cuidado com as leis. A gente vê isso no nosso meio.
às vezes tem até alguns bem intencionados, no sentido de eu vou aliviar o Evangelho de Cristo, né? Eu vou aliviar as verdades de Cristo porque ela é muito dura. Esse negócio de ou vai para o céu ou vai para o inferno, esse negócio de todo mundo pecador, é muito ruim. Então vou deixar mais light, ou aquela, o pastor trabalhou num grupo da igreja, um coach, né? Todo mundo vai ficar poderoso e vai ser feliz e tudo aquilo. Eles estão fazendo o quê? Pervertendo o Evangelho. Na cabeça deles, estão fazendo bem, por estarem sendo mais agradáveis, por estarem sendo mais palatáveis. Na cabeça deles, tudo bem. Porém, Paulo está dizendo aqui, esses que estão bajulando vocês, que estão dizendo exatamente o que vocês querem ouvir, que estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus, que todo mundo é na essência bom, e isso é bom, é reconfortante, a gente fica feliz com isso. Esses estão fazendo mal. Esses estão prejudicando vocês. Esses que estão no nosso meio hoje, esses que estão num programa de TV, falando só o que é bonito, do Deus de todos os milagres de Deus, porém quase nunca do Deus dos milagres, né? Vende para você toda a ideia de que você vai alcançar todo o sucesso, toda a teologia da prosperidade, mas não da salvação em Cristo. Esses estão fazendo mal. Eles querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É interessante essa característica. Um falso mestre, ele sempre quer ser a única fonte de informação. Um falso mestre, ele sempre quer dominar o seu conhecimento. Como? Não acesse nenhum outro conhecimento fora do que eu te disser. Você só pode acreditar em mim. Você só pode me ouvir. Não escute nenhum outro pregador. Não veja, não leia, né? Justamente por essa necessidade que tem de corromper, de induzir ao erro. Essa é uma marca de um falso pregador. Essa necessidade do exclusivismo. A gente vê isso muito em seitas. Toda seita trabalha dessa forma. Não pega qualquer Bíblia não. Pega a nossa tradução. Porque a nossa Bíblia é que é a verdade. Por quê? Porque ali é já adulterada, né? Já tem uma tradução onde eles tiraram tudo que é contra a seita deles e colocaram que era favorável. Só pegue conhecimento com os nossos mestres, porque senão você vai aprender algum erro. Um exclusivismo pernicioso quando você entende que a palavra de Deus é o que é o exclusivo, é o que deve ser a nossa base de entendimento. Ele continua aqui no versículo 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Essa palavra, esse zelo, esse cuidado. Paulo está dizendo aqui, o problema não é nem o zelo que eles têm. O problema é que eles têm um zelo para receber de volta. É uma atitude de egoísmo, é uma atitude de interesse. Você ter o zelo pelo bem é bom. O ruim não é o cuidado, é com quem você está cuidando, com quem você está guardando. É necessário que você guarde o que é bom, o bem. E não é só quando o apóstolo Paulo está lá. Não é só necessário que a gente guarde o bem e o que é bom quando a gente está aqui na igreja, todo domingo à noite. É constante. É quando você está na sua casa. É principalmente quando o pastor está viajando, 40 dias, né? E não vai ter relatório do que a gente está fazendo. É nesse momento que a gente precisa também ser zeloso pelo bem, pelo cuidado, por tudo aquilo que o pastor nos ensinou, nos instruiu, por tudo aquilo que a Bíblia estabelece. Não tem ninguém te fiscalizando, ninguém vai saber o que você fez, e você está cuidando para fazer o bem, graças a Deus. É exatamente isso que você deveria fazer. É interessante que a gente tenha essa tendência de achar que se ninguém viu, está tudo bem, né? Quando na verdade só importa para Deus, e Deus sempre vai ver. Que diferença faz se ninguém viu? Que diferença faz se alguém viu? Se só deveria importar a Deus, que Deus está sempre vendo. Versículo 19. Meus filhos, em outra tradução diz assim, filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vocês, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Incomum, a gente vê nos escritos de Paulo esse carinho, né? esse tratamento, filhinhos. Paulo é um pouco mais duro, né? É da personalidade dele ser mais seco.
A gente vê muito esse amor, essa linguagem nos escritos de João, né? Esse filhinho, esse amados. Aí eu fiquei assim, Paulo está aqui com esse negócio de filhinhos, é quase uma ironia. Paulo está dizendo assim, vocês que se converteram e não cresceram, né? Vocês que ainda são bebês na fé. Eu tenho amor, eu tenho zelo, mas vocês não se desenvolveram, vocês não evoluíram. Nenéns. Aí eu, agora sim, esse é o Paulo, irônico, né? Agora faz sentido. Essa é a ideia de Paulo aqui. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vocês, por sua causa. Aqui ele traz aqui a ideia do parto, que graças a Deus eu pessoalmente não conheço, nunca vou conhecer, né? Mas as mulheres conhecem bem. Que sofrimento seria esse? A gente dá essa ideia de sofrer, desse solinho para trazer a vida a esses convertidos. E é mais interessante ainda a sequência. Até que Cristo seja formado em vocês, até que vocês tenham uma forma de Cristo, até que Cristo seja reconhecido em vocês, da forma que vocês agem, da forma que vocês falam, vocês tenham um formato de Cristo, que você seja um pequeno Cristo. É como um bebê que nasce e nasce faltando um órgão ainda não se formou. A preocupação que isso é, o drama que é isso, um filho que nasce, mas ainda falta alguma coisa a ser formada. Com certeza todos aqui na igreja já presenciaram, já acompanharam um caso desse. Como a mãe sofre, como o pai sofre, como ele necessita de cuidado, vigilância constante, 24 horas, porque ele não está completo. Essa é a imagem que Paulo pinta para a gente. Vocês nasceram de novo, vocês se converteram, Gálatas, porém ainda falta a forma de Cristo em vocês, ainda falta vocês evoluírem para esse ponto, para vocês serem completos, para vocês serem perfeitos no exercício do cristianismo. Os Gálatas tinham muito essa tendência de migrar de um sentido para o outro, né? É tanto que em Atos 14, quando eles tratam Paulo e Barnabé como Deus, na sequência eles são instruídos que aqueles eram perversos, eles perseguem. Vamos apedrejar eles então. Eles passaram de um estado de vocês são Deus para eu vou apedrejar você. Eles são muito, inconstantes. Essa é uma característica que o cristão pode ter. Imagine que tristeza ficar vigiando, porque se esse irmão ficar um mês sem vir na igreja, ele vai se desviar, ele vai encontrar outra doutrina, uma doutrina de erro, e vai descambar para o mundo. Imagine o que seria isso para a igreja, o que seria para um líder, principalmente o que seria isso para Cristo, se de um momento para o outro você mudasse totalmente a sua mentalidade. É necessário essa perseverança, é necessário essa estabilidade de um cristão. E como é que a gente consegue isso? Com a forma de Cristo, Cristo sendo formado em nós. Isso quer dizer o quê? Os nossos pensamentos são condizentes com os pensamentos de Cristo. As nossas atitudes são condizentes com a atitude de Cristo. Principalmente as nossas reações, que é muito mais importante do que a sua reação. Porque a sua reação você controla, né? Você de forma consciente você controla a sua ação. Acontece alguma coisa, você vai reagir. Aí você vai reagir do seu instinto. E aí que o cristão cai, né? E aí que o cristão, você vai lá com toda a mão confrontar o irmão. Porque é assim que o crente deve agir. Vou confrontar o irmão. Você confronta. O irmão diz um monte. Aí você vai reagir. Quer saber de uma? Eu não sou besta não, para estar aqui falando isso, você vindo com isso tudo. Aí você reage de uma forma totalmente não cristã, né? Você descamba para o outro lado. É necessário que até principalmente a nossa reação, tenha essa mentalidade de Cristo. Cristo formado no nosso interior. De forma tão sincera, tão interna, tão internalizada, que você não precisa se esforçar, que é o seu natural. Que o amor ao outro irmão seja o seu natural. Que a sua reação de paz, de tranquilidade seja o seu natural. Nós precisamos desse Cristo formado em nós. E Paulo conclui aqui no versículo 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz.
pois estou perplexo quanto a vocês. Final de semana passada, eu tenho 4 sobrinhos, 2 da minha irmã, 2 do meu irmão, 3 do meu irmão, mas morando aqui mais 2. E aí a gente recebeu a visita dos meus sobrinhos que estão morando no Brasil. Tem uns 6 meses que eu não os via. E aí quando ele chegou, né, a gente viu lá ele. Na altura não cresceu muito não, continua quase a mesma altura. Porém o vocabulário, a mentalidade, né, o jeito dele agir mudou. Ele evoluiu, ele cresceu. Era isso que a gente esperava, né? A gente espera isso, com o tempo, com o amadurecimento. Imagine se meu sobrinho chegasse com 8 anos de idade e com a linguagem de gugu dadá. Se ele não conseguisse mais verbalizar, se ele estivesse agindo como um bebê, se ao invés de ele, né, progredir, ele estivesse regredindo, para a gente seria um choque. Imagine seu filho com 10 anos começar a agir quando ele tinha 1 ano de idade. É um absurdo. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Vocês aprenderam, vocês evoluíram, e agora chega que vocês estão pior do que estavam antes. Vocês estão mais infantilizados na fé do que quando não conheciam a Cristo. Estou perplexo. Compreensível. Infelizmente a gente vê isso na igreja ainda. Pessoas com 5, 10, 15 anos de caminhada e um bebê na fé. Não evoluiu. Quando a gente espera isso, né? Imagine aquele que levou para você a primeira vez a verdade do Evangelho. Aquele que te ministrou a palavra de Deus pela primeira vez e você se converteu ali com ele. Faltou contato durante 10 anos. Depois de 10 anos ele te encontra e percebe que você está exatamente do mesmo jeito. Que você não evoluiu nada, que você não cresceu nada, que você não amadureceu na fé. É realmente um choque, né? É de se deixar perplexo. A gente espera uma constante evolução, porque Deus nos capacita para isso, Cristo nos capacita para isso. Então, para a gente concluir aqui, para a gente pensar, como nós lidamos com amigos que têm encontrado dificuldade em viver a fé cristã? Eu confessei para vocês aqui um pecado. Orem para que Deus, né, me capacite e que eu esteja disposto a corrigir isso na minha vida e que vocês tenham essa mesma disposição, essa necessidade de me confrontar. Mas você vai confrontar por quê? Porque ele ofendeu o seu orgulho, ofendeu o seu padrão cristão? Não, porque está ofendendo a verdade revelada de Deus. Assim como Paulo, você não me ofendeu em nada, você ofendeu a Deus, você ofendeu a Bíblia. Você aprendeu esse padrão estabelecido aqui. Como que nós lidamos com crentes que têm vivido uma vida de forma legalista? E tem isso outro oposto também. A gente sempre concentra muito naqueles que são, né, permissivos demais. Tudo pode, tudo posso. E esquece a parte que nem tudo me convém, vai só no tudo posso. E aquele que é legalista? Porque no caso de Paulo aqui era justamente esse o problema. O legalismo. A exigência da lei, esse padrão, essa insistência. Você tem confrontado, irmão, você está indo além da Bíblia. Nós não queremos nem ir menos, nem ir mais. Toda vez que alguém cria uma regra com peso de Bíblia, ele está dizendo, indiretamente, Deus falhou na revelação dele, porque Deus esqueceu essa lei aqui. Deus esqueceu esse mandamento. Você está dizendo que Deus não escreveu de forma perfeita. Se não está na Bíblia, não precisa. Não tem porque você está criando leis, né? Você não é o Supremo Federal do direito a entender. Como defendemos a verdade essencial do Evangelho? Com o Evangelho. Não é a sua opinião, é a opinião da Bíblia. Não é o que você acha, é o que está revelado, é o que está escrito, o que está definido. E agora, por outro lado, como você tem lidado quando é confrontado? A gente sempre pega a aplicação para os outros, né? O irmão aqui do lado precisa, o lado de casa precisa, mas não quer com a gente. E quando você quer confrontado, qual é a sua reação? Você tem essa disposição diante de Deus, de ser confrontado, de ser moldado pela palavra de Deus? Você tem vivido a verdade do Evangelho? Igreja é um lugar de conflito pela verdade, e é também um lugar de perdão pela unidade.
É necessário que exista um conflito, é necessário que exista uma confrontação, porque é necessário que seja estabelecido o que é certo e o que é errado, o que é o padrão de Deus e o que não é o padrão de Deus. Porém, é necessário perdão e disposição para perdoar e para agir em amor, porque nós somos um corpo. Todos. É necessária essa unidade, é necessária essa união. É isso, irmãos. Vamos orar? Senhor, meu Deus maravilhoso, Pai, que o Seu Espírito Santo, Pai, me incomode dia após dia para agir de acordo com a Tua palavra, meu Deus. Sendo confrontado por irmãos, sendo instruído por irmãos, sendo, Pai, balizado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor trabalhe em mim esse desejo, essa disposição, e a cada um aqui nessa igreja, Senhor. Que estejam disponíveis para aprender, Pai, para crescer, para evoluir na Tua palavra da forma que Te agrada, Senhor. Não com rancor, não com amargura, mas abrindo mão do seu próprio egoísmo, Pai, do seu próprio ego, da sua própria satisfação, para agradar a Ti, Senhor. Porque é na Tua vontade que essa união exista no meio da Tua igreja, Pai. Age, Senhor, em cada vida aqui, para a honra e glória do Seu nome. Amém.